Atos 4, de 32 a 37, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os possuíam terras ou casas. Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí eu vou ler com vocês Atos 5, agora de 1 a 11, que diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste para homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Vamos orar, baixe sua cabeça. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, Pai. Tua palavra é vida, tua palavra que traz transformação nas nossas vidas. Nessa noite, Deus, nós estamos neste lugar e estamos com sede, sedentos por aprendermos mais de Ti. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos das nossas falhas. Muitas vezes não nos sentimos dignos de estar na Tua presença, de podermos ouvir a Tua voz. Mas o Senhor é um Deus, graças a Deus, o Senhor é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, que nos alcançou, que nos alcança, que nos ama. A nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vem com a Tua unção neste lugar, tocar as nossas vidas, Pai, para que a gente saia deste lugar, não da mesma forma que nós entramos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Diga amém. Pode subir um pouquinho o teclado, por favor. Baixou tudo. Amém? Diga amém. Amém. Olha só, aqui nós lemos a história de um casal, Ananias e Safira. E aqui é onde nós lemos, a gente vê que esse casal, eles morrem instantaneamente. Eles chegam diante do apóstolo Pedro ali, e eles têm uma conversa, e por causa daquela situação eles morrem. Primeiro ele, depois ela. Agora só para nós entendermos o que estava acontecendo ali, Ananias e Safira, eles estavam vivendo um tempo ali no meio daquele povo. Aquele povo, na verdade, estava vivendo um tempo sobrenatural. A igreja, na verdade, até conhecida como a igreja primitiva, ou então o tempo dos apóstolos, estava vivendo um momento poderoso. Na verdade, eles nunca haviam vivido antes, algo que eles nunca haviam vivido antes. Jesus havia vindo, Jesus havia morrido já havia ressuscitado, e aí Jesus havia dado promessas para os discípulos, dizendo: olha, eu não vou estar mais com vocês, mas eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito Santo vai estar com vocês. Então a obra do Pai que vocês têm para fazer aqui na terra,
vocês vão fazer através do Espírito Santo que vai habitar em vocês. Jesus dá algumas ordens aos discípulos, aos seguidores, dizendo: olha, vocês esperem ali em Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus vai descer sobre vocês, vai capacitar, vai ungir a vida de vocês. Na verdade, eles estavam vivendo um momento até difícil depois da morte de Jesus, porque todos ficaram desesperados, porque eles achavam que Jesus era a saída, que Jesus era a solução, e aí de repente Jesus morre. E agora? As chances acabaram. E agora, quem vai nos resgatar? E agora, Ele era o nosso rei, mas nós vimos o nosso rei na cruz pregado. Até por isso que depois que Jesus morre, Jesus ressuscita. Durante 40 dias, Jesus aparece. Depois de morto e ressurreto, Ele aparece algumas vezes para algumas pessoas e até para os discípulos. Para que os discípulos crescem, que Ele ainda estava no controle de todas as coisas. Jesus come com os discípulos, Jesus aparece no meio dos discípulos e lembra os discípulos das promessas, dizendo: olha, eu não perdi o controle, eu morri, eu ressuscitei, vocês se esqueceram do que eu havia falado com vocês. Aqui em Atos já passou esse período, agora eles estão no tempo onde, ali em Atos vai contar, no comecinho de Atos vai contar que eles estão reunidos em um lugar, os discípulos, alguns irmãos estão reunidos em uma casa, e eles estão ali orando, eles estão ali buscando a Deus, e aí a Bíblia vai nos contar aqui em Atos que o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida daqueles irmãos. Eles são cheios com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. O dom de línguas, diversidade de línguas, eles começam a falar coisas que eles não entendiam. As pessoas que estavam fora da casa começam a ouvir, e ali tinham muitos estrangeiros que vinham de diferentes partes. E um começa a ouvir falando na sua língua, o outro começa ouvindo falando na sua língua. Fala: o que está acontecendo dentro daquela casa? As pessoas estavam espantadas. Na verdade, as pessoas pensavam até que eles estavam embriagados, pensavam que eles estavam bêbados dentro daquela casa. O que esse povo maluco falando um bando de coisa que a gente não está entendendo? Esse povo está louco, esse povo tomou todas, eles estão tudo doidão dentro dessa casa. O que está acontecendo? Não sabia o que estava acontecendo, mas aí então, cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro se levanta e Pedro começa a pregar uma palavra. Pedro começa a falar com aquelas pessoas que estavam ali, uma grande multidão se reúne ali e Pedro começa a pregar para aquelas pessoas. E aí a Bíblia vai nos contar que aquelas pessoas ficaram impactadas com as palavras de Pedro, ficaram impactadas com a mensagem que Pedro estava trazendo, e aquelas pessoas começaram a dizer: o que nós precisamos fazer então para aceitar esse Jesus, para ter esse Deus no coração? E a Bíblia vai nos contar que 3.000 pessoas naquele dia entregam os seus corações a Jesus, 3.000 pessoas naquele dia são batizadas. Você já parou para pensar numa loucura como essa? Eles estavam vivendo um avivamento ali naquele lugar. 3.000 pessoas. Pedro, que antes pescador, Pedro que antes fugia do chamado de Deus para a vida dele, Pedro que antes não ficou com medo quando os soldados pegaram Jesus para prender Jesus, ele corre, ele se esconde, mas agora um Pedro diferente, agora um Pedro ousado, agora ele se levanta na frente de 3.000 pessoas e começa a falar a respeito do amor de Cristo pela vida deles, começa a confrontar aquelas pessoas aceitaram a Jesus, foram batizadas. Depois disso você vai ver que Pedro e João estavam indo para o cenáculo para orar, estão ali andando, e aí na porta do cenáculo tem ali um homem coxo, doente, enfermo, sentado na porta ali do templo. Aquele homem está ali e Pedro olha para aquele homem e diz: ei, olha para nós. Aquele homem levanta sua cabeça com a expectativa de João e Pedro darem àquele homem uma esmola, afinal é do que ele fazia. Ele ficava ali todos os dias na porta daquele templo pedindo esmolas, porque ele era coxo, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia fazer mais nada com a sua vida. Mas então Pedro e João ali, cheios com o Espírito Santo de Deus, cheios de ousadia, olham para aquele homem coxo e dizem: olha, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós damos para você. Levanta e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos contar que no mesmo instante, aquele homem dá um salto do chão, se levanta, começa a pular e a louvar a Deus pelo milagre que havia acontecido na vida dele. As pessoas ficaram espantadas, ele entra no templo, começa a louvar a Deus, os
anciãos da sinagoga ficaram olhando e começaram a falar: o que é que estes caras estão pregando? Começaram a ficar com birra daqueles homens. O que esses rapazes estão falando por aí? Esse homem entrou aqui agora gritando, falando que foi curado. Então eles ficam bravos, irados, e mandam prender João e mandam prender Pedro. Eles são presos. Veja que um avivamento está acontecendo, pessoas estão se convertendo, um enfermo é curado, agora eles estão presos, mas a Bíblia vai dizer que os irmãos estavam reunidos em oração, quando soltam João e Pedro, porque não tinham o que fazer com eles, eles não tinham feito nada de errado. O que nós fizemos? A gente não roubou, não matou, não fez nada a ninguém. A única coisa que nós fizemos foi pregar o Evangelho, nós oramos, entregamos uma palavra para um homem, ele foi curado. Que mal que nós fizemos? Então soltam João e Pedro e eles vão até a casa onde os outros irmãos estavam e oraram juntos ali. A Bíblia vai contar um pouco mais para frente que novamente depois mais 2.000 pessoas estão ali, se reúnem, e Pedro novamente prega aquelas pessoas e mais 2.000 pessoas se unem às outras 3.000 pessoas que haviam entregue a vida a Jesus. Agora uma multidão de 5.000 pessoas em pouco tempo agora seguindo a Jesus. E Ananias e Safira, eles estavam vivendo este tempo. Um tempo onde um grande avivamento estava acontecendo. Um tempo onde a igreja estava avançando. Um tempo onde eles estavam vendo sinais, maravilhas, prodígios. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas rendendo as suas vidas a Jesus. E Ananias e Safira estavam vendo isso. Como nós lemos ali, a igreja primitiva, se fala muito a respeito da igreja primitiva. Puxa, nós precisamos voltar. Por quê, Gui? O que é que estava acontecendo? Nós lemos ali as pessoas. Deus, o Espírito Santo impactou de tal forma a vida daquelas pessoas que elas não viviam mais da mesma maneira. Eles eram como uma família, era como uma comunidade. Tudo era de todos. Não é porque era obrigatório você doar alguma coisa. Não, é porque o amor que Deus havia derramado no coração daqueles irmãos era tão grande que eles sentiam compaixão do necessitado. Eles vendiam as suas próprias casas, eles vendiam as coisas que tinham para ajudar o próximo, para ajudar o necessitado. Eles viviam como uma família, eles amavam uns aos outros, eles se preocupavam uns com os outros. Esse tempo que aquela igreja, que aquele povo estava vivendo como nunca antes, em unidade. E Ananias e Safira estavam ali no meio. Esse era o contexto que eles estavam. As pessoas vendiam coisas, as pessoas faziam o que precisavam para ajudar outras pessoas. E aí vem aonde nós lemos que fala que Ananias e Safira chegam para Pedro. Eles vendem um bem, eles vendem um imóvel que eles tinham, mas eles combinam algo. Ananias combina com a sua esposa, Safira, diz: olha, nós vamos vender aqui um terreno que nós temos, mas faz o seguinte, eu vou levar lá para Pedro, porque afinal está todo mundo fazendo, né? Está todo mundo vendendo coisa. Tem gente que vendeu o jegue, tem gente que vendeu o camelo, tem gente que vendeu o burrinho e doou lá, e a coisa está ficando meio chata, a gente não vendeu nada ainda. Então, a gente tem um terreno, a gente é bem de ver, vamos vender o terreno, a gente pega, mas a gente faz o seguinte, eles não precisam saber por quanto a gente vendeu. A gente faz o seguinte, a gente fala para ele, vamos combinar aqui, hein? Porque depois vai chegar ele vai perguntar. A gente combina aqui que a gente vendeu por tanto, mas na verdade não é por tanto que a gente vendeu. Mas ele não sabe, a gente vai chegar lá, vai entregar para ele e está tudo certo. A gente vai fazer uma boa ação, a gente vai ter reconhecimento, as pessoas vão olhar para nós e dizer: olha como eles são bondosos, olha que amor, olha como eles são pessoas que sentem compaixão pelos outros. E aí eles fazem isso. Só que, querido, já deixa eu te dizer uma coisa, com as coisas de Deus não se brinca. Está cheio de crente dentro da igreja brincando com as coisas de Deus. Está cheio de gente que vem semana após semana, ouve palavra após palavra e acha que tudo é uma brincadeira, acha que as coisas de Deus não são sérias. Elas brincam de igreja, elas brincam de ter uma religião. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não é religião, nós não estamos atrás de uma religião, nós não estamos atrás de doutrinas que homens construíram, nós não estamos atrás disso, nós estamos atrás de um relacionamento através da palavra de Deus. E é muito sério. E eles decidem fazer aquilo, então nós lemos que Ananias ele vai lá,
entrega uma parte a Pedro e diz, está aqui. E aí Pedro faz uma pergunta e diz, Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Por que você fez isso? E a Bíblia diz que no mesmo instante Ananias cai morto. Depois de um tempo a mulher dele foi sem saber do combinado, sem saber o que tinha acontecido, foi e acontece a mesma coisa. Ela morre, enterram a mulher. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é a questão de uma vida de aparências. Porque muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, talvez você esteja aqui há 1, a 5, a 10, a 15, a 20 anos, e a verdade é que nós somos tentados a viver uma vida de aparência. Porque você entra na porta de uma igreja e é diferente, as pessoas falam diferente, as pessoas se comportam de forma diferente, os trabalhos que uma igreja faz é diferente, e aí você entra e você se sente esquisito a primeira vez, você olha, nossa, que negócio diferente. E aí você começa a perceber que as pessoas falam umas palavras que você não entende. A paz do Senhor, varão, não sei o que lá. E você fala, quem que é o varão? O que isso está acontecendo? Aqui a gente não fala muito isso, mas tem muita igreja que fala. E as pessoas de fora chegam e... O que está acontecendo? E aos poucos, aquelas pessoas, elas sentem que elas precisam se adaptar. Elas precisam, se ela continua vindo, ela sente que ela precisa se parecer com as pessoas que estão ali dentro também, porque afinal eu vou me sentir um esquisito se eu vier à igreja e eu não for como eles forem, e eu não me vestir como eles se vestem, e eu não arrumar meu cabelo como eles arrumam, e eu não comprar uma Bíblia deste tamanho e colocar embaixo do braço como eles talvez colocam, e eu no meio da reunião levantar minha mão como eles levantam, e eu quando chego na igreja dizer a paz do Senhor como eles falam, e muitas vezes, queridos, mesmo sem entender, mesmo sem fazer aquilo do coração, muitas vezes nós fazemos algumas coisas, estamos dentro da igreja, fazemos algumas coisas porque todos fazem. Temos certos comportamentos porque os outros se comportam assim também. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não serve para ser um jugo na sua vida, um peso na sua vida, pelo contrário, querido, a igreja serve para você ter um encontro com Deus, um encontro real com o Senhor, e Deus vai mudar a sua vida. Você não precisa entrar aqui e pensar agora, eu já ouvi muitas pessoas já falaram isso para mim, Gui, deixa eu te dizer uma coisa, o dia que eu parar de pecar, de fazer as coisas meio erradas, aí eu vou para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, isso nunca vai funcionar. Justamente a gente vem aqui por isso, porque nós sabemos que nós não vamos conseguir sem a ajuda de Deus. Nós sabemos que nós não vamos conseguir largar os vícios sem a ajuda de Deus. Nós sabemos que sem Deus nada nós podemos fazer, mas a gente compreende que estando aqui na presença de Deus, Deus pode aos poucos mudar as nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, você crente, você que não é crente, está neste lugar, você precisa entender que existe um processo de Deus, de transformação e de mudança na sua vida. Você é único. Não pense você que você precisa ser igual à pessoa que está sentada do seu lado. Você não precisa se sentir, ai, o que vão pensar de mim? Sabe por quê? Porque as pessoas da igreja, a verdade é que muitas vezes elas julgam mesmo. Elas olham e falam, aquele irmão não sei não, hein? Deixa eu te dizer uma coisa, você presta contas para Deus. Você não presta contas para a pessoa que está sentada do seu lado. Deus está olhando para você, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida. Então, querido, tenha paciência com você mesmo. Você não precisa fazer o que todos estão fazendo. Eu já falei para vocês, imagina eu, pastor, eu muitas vezes me sinto tentado a fazer algumas coisas por causa de pessoas. O que vão pensar de mim, o que não vão pensar. Eu acho que eu preciso pôr mais um texto bíblico na rede social, porque aí vão pensar, o pastor hoje leu a Bíblia, hein? Nós somos tentados a fazer coisas para nos encaixar, para nos sentirmos parte. E muitas vezes o que acontece, queridos, é que a gente acaba colocando uma máscara. Nós somos uma pessoa aqui dentro e somos outra pessoa lá fora. A gente se comporta de um jeito aqui dentro, a gente levanta a mão aqui dentro, a gente dá glória aqui dentro, mas da porta para fora um carro te fecha e você manda para todo quanto é lugar. Uma pisa na igreja é um abençoado.
Pisa, entra na igreja, é só glória a Deus, aleluia, mas na hora que sai, maltrata todo mundo, age. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa, querido, querida, viver esta mentira. Deus quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, mas você precisa entender que nenhum de nós somos perfeitos. O pastor não é perfeito, o pastor dos pastores, o mais santo que você imagina, ele não é perfeito. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos erros. A verdade é que todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se não fosse Deus em nós, se não fosse Deus mudando as nossas vidas, o que seríamos de nós? E a verdade é que Ananias e Safira, eles se sentem acuados, porque era algo tão sobrenatural. Todo mundo estava dando tudo, todo mundo estava fazendo a obra, todo mundo estava engajado e eles não estavam. Então eles pensam, puxa, precisamos entrar nessa também. Teve uma vez até que um amigo meu, um irmão, falou assim para mim, e fiquei muito chateado, porque eu fui fazer uma coisa, foi fazer um evangelismo e tal, e ele falou, eu mandei para o pessoal, e ninguém abraçou a minha causa. Chegou no dia, tinha eu e mais um, eu estou bravo. Fala que isso, fala que vai fazer, fala que é crente, fala que... E ninguém foi. Eu falei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa, fica bravo não. Sabe por quê? Primeiro, Deus chamou cada um para uma coisa. Talvez a sua paixão seja ir na rua pregar. Talvez a paixão dele seja pregar em outro lugar. Talvez ele não tenha o mesmo chamado que o seu. E muitas vezes nós nos sentimos assim dentro da igreja. A gente precisa fazer o que o outro está fazendo. A gente precisa ir no ministério que o outro... Não, querido, cada um tem um chamado. Você não precisa fazer o que eu estou fazendo. Você não precisa fazer o que o irmão do lado está fazendo. Todos nós temos a mesma missão, ide e pregai o evangelho. Agora a forma, o lugar, o chamado de Deus é específico para cada um, querido. Não se sinta obrigado. Meu Deus, se os irmãos do ministério estiverem me ouvindo pregar, eles vão bater em mim. Você está pregando coisa, você não está ajudando a gente. Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes nós vamos sem querer ir. Muitas vezes a gente faz sem querer fazer. Muitas vezes a gente na verdade finge que é, mas não somos. Muitas vezes estamos, mas não gostaríamos de estar. Deixa eu te dizer uma coisa, é pior para você. Ali, querido, você vê que Ananias e Safira, eles morrem, sabe por quê? Porque eles fizeram algo que eles não queriam fazer. Quando nós colocamos uma máscara, quando nós não somos verdadeiros, querido, a morte começa a entrar nas nossas vidas. A morte espiritual, a morte nos relacionamentos, a morte no seu relacionamento conjugal. Quando nós não somos verdadeiros, quando a gente não tira as nossas máscaras. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja é lugar de doente, igreja é lugar de gente ferida, igreja é lugar de gente que talvez está pecando todo dia e fala, Deus, eu não consigo parar de pecar. Igreja é lugar para pessoas que estiveram quebradas. Igreja, e você que é crente há 20 anos, você precisa entender que o processo que Deus já fez na sua vida, talvez Ele está começando a fazer na vida de outras pessoas. Mas sabe o que a gente faz com os nossos julgamentos? A gente espanta as pessoas, a gente joga as pessoas para fora, a gente mata a esperança, a gente mata aquilo que Deus estava tentando fazer na vida das pessoas, porque nós não entendemos o processo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, esses tempos atrás eu fui em uma conferência e o pastor da igreja estava falando alguns pontos que para eles são vitais, e ele falou uma coisa aqui, ele falou lá, aqui na nossa igreja, aqui na nossa comunidade, aqui no meio da nossa liderança, a gente não exige que ninguém seja perfeito. A nossa única exigência é que todos os dias nós somos melhores, mas não perfeitos. Ontem, Gui, pequei 10 vezes, hoje pequei 8, glória a Deus, você está melhor que ontem. Gui, ano passado eu estava num lugar que você não imagina, olha, esse ano eu ainda não cheguei lá, mas eu estou melhor do que no ano passado. Gui, olha só, há um ano atrás a minha vida estava assim, 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 mas olha, Gui, um ano depois eu estou melhor. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser perfeito, você não precisa fingir que você não tem falhas, você não precisa fazer para que os outros te vejam e pensem, uau, que espiritual, que abençoada essa pessoa é. Não, querido, nada disso. Entenda que o processo de Deus na sua vida é dia a dia, todos os dias, e até a nossa partida Deus vai estar transformando as nossas vidas.
coloquei que não é o que você faz, é quem você é o que importa. Em Mateus 6, de 1 a 6, Jesus está falando com algumas pessoas, e ele diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outras sortes não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A verdade, muitas vezes, queridos, é que nós fazemos totalmente ao contrário. Na frente de todo mundo a gente faz aquilo que a gente deveria fazer no secreto. E no secreto a gente faz tudo aquilo que a gente não deveria estar fazendo. A gente vive uma mentira muitas vezes. Não é o que você faz, querido, mas é quem você é. Quem você é, e eu não pergunto quem você é aqui dentro, porque aqui todo mundo é uma bênção. Aqui todo mundo levanta a mão, aqui todo mundo dá glória, aqui é a paz do Senhor para todo lado. Quem é você na sua casa? Quem é você na faculdade? Quem é você no seu trabalho? Se eu for lá conversar com o seu patrão, e aí, como é que é o fulano de tal? O que é que ele vai falar a seu respeito? Eu vi uma história uma vez, uma mulher chegou para o pastor e disse: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui na igreja do Senhor, vocês têm alguns apartamentos que as pessoas podem morar? O pastor olhou e falou: a irmã está passando alguma necessidade, você não tem onde morar? Não, pastor, tem minha casa, mas eu queria saber se aqui na igreja tem apartamentos onde os irmãos podem morar, mesmo que pague aluguel. O pastor falou: não, querida, nós não temos aqui apartamentos, nós não fazemos isso. Mas por que a irmã está dizendo isso? Ela falou: pastor, porque toda vez que o meu marido entra na igreja, o homem vira um santo. Queria mudar para a igreja. Pisou na igreja, o homem, e trata a mulher bem, tudo uma benção. A mulher pensou: encontrei a solução, vou me mudar para a igreja, resolver o meu problema. E o problema, queridos, é que muitas vezes nós somos assim. No meio dos irmãos, nós somos comportados. A gente muda até o tom, muda o linguajar. Você pode ser você. O que Deus quer de você é que você seja você em todos os lugares. A minha oração é que o Gui que você conhece aqui seja o Gui que você conhece em qualquer lugar. E quando eu comecei até a pregar aqui, foi algo que eu propus no meu coração. Eu falei: eu vou falar mesmo, eu vou falar da dificuldade, eu não estou nem aí. Porque muitas vezes, queridos, a gente imagina algo que não é. A gente prega e fala da santidade, disso, daquilo. Na verdade não andamos lá, não estamos lá. Temos dificuldade com algumas coisas nas nossas vidas. E talvez se compartilhássemos algumas vezes sobre as dificuldades do percurso, pessoas seriam tão abençoadas e ajudadas. Só que a verdade é que muitas vezes as pessoas que estão nesse caminho tão doloroso, e elas olham para pessoas perfeitas e dizem: Deus, coitado de mim, eu estou lascado, eu tenho que mentir para todo mundo, porque eu sou o único cara que estou ali no meio deles, e a minha vida está quebrada, eu faço tudo errado. Querido, deixa eu te dizer, está cheio de gente que faz tudo, coisa pior do que você, que eles não contam. Eles não contam. Que Deus nos livre disso, de vermos uma vida de máscaras. Ananias e Safira, eles queriam mostrar algo que não estava no coração deles. Eles queriam dar porque todos estavam dando. Eles queriam fazer porque todos estavam fazendo. Eles queriam ajudar porque está todo mundo ajudando. Mas não estava no coração deles. Aí tem gente que vai falar assim: olha aí, ó, tá vendo, a Bíblia tá, Deus é comunista, porque não deu tudo, morreu na hora. Está vendo? Já é bíblico isso. O que Deus estava tentando ensinar ali, e você vê que o que Pedro diz a ele não é isso. Pedro diz: o terreno não era seu? Você podia ter ficado com ele. Você vendeu, o dinheiro não era seu? É seu. O problema não foi você ter vendido o terreno e tinha que dar tudo. O problema não é que o dinheiro... O problema é que você mentiu. O
problema é que você tentou enganar. Aí Pedro olha para ele e diz assim: você não enganou a homens, você enganou o Espírito Santo, você enganou a Deus. Sabe por quê, querido? Aqui é muito precioso, porque Deus vê todas as coisas. Você pode fingir para um, para outro, para a esposa, para o marido, para a mãe, para o pai, para o irmão, para a igreja, para o pastor, para o bispo, para todo mundo. Você não mente para Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele te vê nos dias bons, Ele te vê nos dias maus, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe dos seus erros. E Deus não olha com um olhar para você de que, tá vendo? Pelo contrário, querido, Deus olha com um olhar de amor. Ele te quer todos os dias, Ele quer te ajudar todos os dias, Ele quer mudar a sua história todos os dias, Ele quer transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque você nasceu com um propósito. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus olhou para você e falou assim: eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho coisas maravilhosas para fazer na vida desse filho e dessa filha. E muitas vezes, queridos, a gente imagina Deus como um carrasco. Deus está olhando, ai, Deus está bravo comigo. Não, Deus não está bravo com você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama de uma forma tão sobrenatural que a Bíblia vai dizer em João 15,16, de tal forma que Ele entregou o único Filho dele, Jesus, para morrer numa cruz por mim e por você. Foi por amor. Foi por amor. Agora em Atos 5,3 diz assim: então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então aqui, queridos, nós temos aqui a raiz do problema. Nós temos a raiz do problema. Qual foi o problema? Ananias e Safira, eles deixaram que o diabo enganasse eles. O diabo sussurrou talvez nos ouvidos deles. O diabo trouxe pensamentos. Vai vender? Não dá tudo não. O diabo começou a colocar pensamentos e ideias. E aqui o que vai dizer, o que Pedro está dizendo: olha, por que vocês deixaram que o diabo enchesse o coração de vocês? Por que vocês não rejeitaram as armadilhas? Por que vocês não rejeitaram estes pensamentos? Sabe por quê, queridos? Sempre nas nossas vidas nós vamos ter escolhas. Todos os dias nós sabemos, a Bíblia diz que o diabo, ele está à nossa volta, rugindo como um leão, tentando matar, roubar, destruir as nossas vidas. Não ache você que você está aqui, está tudo certo. O diabo todos os dias está atrás de você. Todos os dias ele quer te derrubar, todos os dias ele quer te destruir, todos os dias ele quer lançar pensamentos na sua mente, todos os dias ele quer colocar uma ideia que é diabólica, que na verdade pode até parecer que é boa, mas na verdade é para destruir a sua vida, para te matar, para te roubar. E muitas vezes nós aceitamos e nós andamos debaixo daquilo que o diabo falou conosco. A gente aceita os conselhos, a gente deixa pensamentos, a gente pensa uma vez, pensa duas, pensa três, aqueles pensamentos descem para os nossos corações, e aí a gente toma atitudes com aquilo que o diabo colocou na nossa mente. Então aqui uma chave, um segredo para nós termos vitória nas nossas vidas. Qual é, Gui? É nós rejeitarmos aquilo que o diabo está tentando colocar nas nossas vidas. Nós rejeitarmos aquilo que o diabo, as ideias que o diabo está nos dando. Quantas vezes você não tem ideia do diabo? O diabo põe ideia na minha cabeça direto. Faz isso, vai lá, sai de Satanás. Só que sempre nós vamos ter a escolha de dizer sim ou dizer não. Ananias e Safira eles podiam ter conversado e dizer: não vamos fazer isso, não tem nada a ver, nós não somos, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada, a gente não precisa vender o terreno, está tudo certo. Vamos vender? Vamos vender, tudo bem, vamos dar uma parte, não vamos dar tudo, né? Nossos investimentos, só metade, combinado. Chega lá, Pedro, é o seguinte, a gente vendeu o terreno, a gente quer doar metade, a gente vai guardar metade porque a gente quer investir. Não, eles mentiram, eles deixaram aquela ideia entrar no coração deles, e muitas vezes, queridos, nós somos vencidos, e aí depois que isso acontece, o que acontece? Eles morrem, porque a consequência do pecado sempre é o quê? A morte. A Bíblia vai dizer isso, a consequência, o salário do pecado é a morte. E pelo fato muitas vezes de nós não morrermos como Ananias e Safira morreu, que pecou e caiu duro, a gente pensa que não tem consequência, mas deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que você peca, algo morre na sua vida. Toda vez que você peca, a sua vida espiritual está morrendo. Toda vez que você peca contra alguém, talvez relacionamentos estão morrendo por causa do pecado.
O pecado traz destruição, o pecado traz separação, o pecado sempre vai trazer lágrimas, o pecado sempre vai trazer choro, e na verdade o desejo de Deus é que eu e você, a gente não peque, a gente não erre, porque Ele nos ama de tal forma que Ele não quer te ver chorar, Ele não quer ver você com a sua vida destruída. É por amor, não é porque Deus olha para você e diz assim, não, fica aí sofrendo tentação mesmo, você está com vontade, mas sofre aí. Não, não é isso. Pelo contrário, Deus olha e Deus vê, Ele tem um plano tão maravilhoso que Ele quer te livrar do pecado, Ele quer te livrar das armadilhas de Satanás, porque o projeto que Ele tem para a sua vida é maravilhoso, e muitas vezes você não entende no meio do caminho e fica, peca aqui, peca ali, aquela vidinha. Eu coloquei, está cheio de crentes sendo enganado, tomando decisões que não deveriam tomar, tá casando com gente que não deveria casar, se relacionando com pessoas que não deveriam se relacionar. Eu coloquei aqui, como não ser enganado pelo diabo, como ser guiado por Deus. Em João 8, 31 e 32 diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade, mais uma vez, e a verdade. Então quem que vai libertar, quem que vai te livrar do pecado, quem que vai te livrar das tentações do inimigo, quem que vai te tirar desse lugar perigoso, que a sua vida está quase sendo destruída? Não é o amigo, não é o pastor, querido, é a palavra vos libertará, é a palavra de Deus que guarda as nossas vidas, é a palavra de Deus que nos sustenta no dia mal, é a palavra de Deus que nos livra das tentações, é a palavra de Deus que nos coloca no trilho, no caminho que Deus tem para as nossas vidas. Tem pessoas que acham que conseguem, não, Gui, eu sou forte demais, eu já estou 20 dias sem pecar, querido, vai passar 21, 22, você vai pecar. Gui, eu estou 1 mês, olha, estou firme, querido, vai passar no segundo, você vai cair, porque nós não conseguimos. Na verdade, a nossa carne é pecaminosa, nós somos pecaminosos, se dependesse de nós, a gente faria tudo errado. É apenas pela palavra de Deus, pelo poder da palavra que age através das nossas vidas, é a palavra de Deus que sustenta as nossas vidas, e por isso muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm se dado mal nas suas vidas, porque não tem a palavra. Oséias, acho que é 4:6, o povo perece, porque lhe falta, conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. O povo morre, o povo é destruído, por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus. Para você vencer os inimigos que se levantam na sua vida, querido, é só através da palavra. Pecou? Entra no seu quarto, pede perdão para Deus. Deus, me perdoa, de novo caí, fiz de novo, não queria não, me ajuda, está difícil demais. Aí abre a sua Bíblia, fala, Deus, fala comigo, enche minha vida com a tua palavra. Gui, mas eu não entendo direito, não tem problema, lê sem entender. Fala para o Espírito Santo, não entendo nada, mas o pastor falou que a palavra vai me ajudar. Abre a Bíblia. Toda vez, eu já falei isso para vocês, todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu faço essa oração, falo, Deus, me ajuda a entender aquilo que a minha inteligência, a minha mente não consegue entender. Me dá olhos, para que eu enxergue além daquilo que os meus olhos naturais podem ver. Fala comigo, eu quero receber tua palavra, eu quero ser ensinado pelo Senhor. Faça isso, querido. Você vai ver que Deus vai começar a falar com você. Você vai ver que Deus vai começar a mudar a sua vida. Você vai ver que algumas tentações que eram tão grandes para você, agora já não parecem tão significantes assim. Puxa, Gui, não tenho mais vontade de fazer aquilo que eu fazia. É a palavra de Deus que muda quem nós somos. É a palavra de Deus que nos fortalece. Eu coloquei aqui, terceiro e penúltimo ponto, é possível estar no meio do mover e não ser transformado. É possível você vir para a igreja 10 anos e a sua vida não mudar. Ananias e Safira estavam no meio do mover, querido. Igreja primitiva que nós falamos, cheios do Espírito Santo, gente sendo curada, gente sendo batizada, estavam ali, avivamento. Não receberam nada, não deixaram suas vidas serem transformadas. Sabe por quê, queridos? Igreja não muda a vida de ninguém.
Sabe por quê? Religião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é relacionamento com Jesus. Em João 6, Jesus multiplica pães e peixes. Vocês conhecem a historinha, desde que era criancinha. As pessoas, o que acontece? Elas ficam maravilhadas. Uma multidão come pãozinho, come peixinho, só tinham 2 peixinhos e 5 pães. Todo mundo comeu, uma multidão. O dia terminou, Jesus vai orar no monte e ele fala para os discípulos: atravessa o mar aí, conto com vocês depois. De madrugada, o que acontece? A gente sabe da história. Jesus tirava a onda, né? Jesus vai encontrar os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos ficam desesperados, aquela história toda. Jesus chega no barquinho, entra no barquinho, atravessa para o outro lado. Chega do outro lado de manhã, o que acontece? Quem que estava lá? A multidão toda. Por quê? O homem com 2 peixinhos e 5 pãezinhos faz uma multidão comer. Ele fala e todo mundo fica com o coração estremecido. Para onde esse homem vai que a gente vai atrás agora também? A multidão dá uma volta lá no mar, chega do outro lado. Jesus chega de barquinho com os discípulos, uma multidão já estava lá. Só que aí, dessa vez, Jesus não multiplica pãozinho nem peixinho. Jesus começa a falar a verdade com aquelas pessoas. Jesus começa a trazer uma palavra dura. Olha, o único caminho, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou o sangue, quem não comer, quem não beber de mim. Jesus estava falando sobre as pessoas crerem nele, crerem que ele era o Filho de Deus, e as pessoas começaram a ouvir aquele sermão, e uma começou a olhar para a outra e dizer: duro esse sermão, hein? Nossa, difícil de engolir esse sermão de Jesus aí, hein? E as pessoas começaram a discutir um com o outro, e aí sabe o que acontece? Aos poucos, as pessoas foram virando as costas e indo embora. Mas não estava todo mundo seguindo? Estava todo mundo atrás de Jesus empolgado? Não estava todo mundo no movimento? Estava todo mundo na festa? Não estava todo mundo no culto? Mas e agora? Todo mundo foi embora do culto? Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês querem ir também? Embora com eles? E aí Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Estava cheio de gente, todo mundo foi embora. E é isso muitas vezes que acontece conosco. Isso aqui, querido, não significa nada. Você pode vir aqui 20 anos, e a hora que a coisa aperta, você vira as costas e vai embora. Por quê? Porque para você isso era um movimento. Para você era um movimento de transformação de pãozinho e peixinho. Para você era um lugar que você vivia os milagres da sua vida, e quando não tem milagre, então não vou mais. Quando uma palavra foi dura, depois, então não vou mais, porque eu não gostei. As pessoas vão embora, as pessoas deixam. Por quê? Porque não tem relacionamento. Agora, quem tem relacionamento fica. Vocês não querem ir? Jesus, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos conhecido, nós temos crido que tu és o Senhor. Quando você conhece, querido, você permanece. Quando você tem relacionamento com Jesus, independente da dificuldade que você enfrenta na sua vida, você continua caminhando. Porque você sabe quem está com você, você sabe quem está do seu lado, você sabe que Deus está com você, você sabe que Deus vai te abençoar, você sabe que Deus nunca te abandona, independente do momento que você está vivendo da sua vida. Eu vou falar o último ponto, mas antes eu só coloquei aqui como que nós, porque algumas vezes é tão difícil de nós sabermos aqui, mas como eu sei se eu tenho um relacionamento com Deus ou não. Lá em Mateus vai falar sobre frutos. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. E frutos aqui, querido, não é o que você faz, não, porque você pode fazer e não ser. Pelos frutos é quem você é. Quem você é no dia a dia. Esse deve ser um termômetro para mim e para você. Eu estou me relacionando com Deus? Estou. Então, eu estou agindo de forma diferente. Na minha casa eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu não enxergo a vida da mesma forma. Eu não falo mais as mesmas coisas. Eu não ando mais com as mesmas pessoas. Por quê? Porque a minha vida foi transformada. Frutos começam a aparecer na sua vida.
E por último eu coloquei aqui, não despreze a chance de Deus enquanto é tempo. Só para nós finalizarmos, olha só. Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Queridos, aqui Ananias, tanto Ananias como a esposa de Ananias, eles tiveram a chance de se acertar. Quando Pedro chega e fala assim, por que você mentiu? Ele deu a chance, por que você fez isso? Ele podia muito bem ter falado, olha Pedro, me perdoa. Eu realmente deixei o diabo entrar, realmente eu errei, realmente, olha, eu dei oportunidade, eu menti, eu não devia ter mentido, não tinha motivo para eu mentir, mas eu fiz. E muitas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade que Deus nos dá de acertarmos as coisas nas nossas vidas. Erramos, todos nós erramos, pecamos, todos nós pecamos. Ah, Gui, mas é que eu errei 3 vezes, querido. Não importa, Deus tem uma nova chance para a sua vida. Você chegou aqui, talvez você se sinta, muitas vezes nós nos sentimos indignos demais, até de estarmos na presença de Deus. Ah, Deus, mas sabe o que é? Eu já errei tantas vezes, eu já fiz tantas coisas erradas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus tem uma nova chance para você. Se você respira, eu sempre digo isso, se você está aqui, se você está respirando, Deus ainda não terminou com você. Tem uma chance para você consertar aquilo que você precisa consertar na sua vida. Deus está te dando uma chance de você pedir perdão. Deus está te dando uma chance de você se acertar. Não despreze as oportunidades que Deus te dá. Muitas vezes nós desprezamos, nós deixamos passar. E muitas vezes relacionamentos são rompidos, pessoas morrem, perdem a sua própria vida, amizades são quebradas, casamentos são quebrados. Por quê? Porque a gente não é humilde o suficiente para dizer, Deus, errei, falhei, preciso acertar, preciso consertar, preciso pedir perdão, preciso acertar algumas áreas na minha vida. Ananias e Safira, eles morreram, eles perderam o melhor de Deus na vida deles, porque eles não souberam reconhecer os seus erros, porque eles não pediram perdão. Salmo 51:17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, querido, um coração contrito, um coração sincero, um coração humilde, que chega na presença dele e diz, Deus, com os meus erros, as minhas falhas, não sou perfeito, o Senhor me conhece, até melhor do que eu mesmo, mas eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso da tua ajuda. E aqui o que a palavra de Deus vai nos dizer, o que? Que Deus não despreza um coração assim. Se Ele não despreza, o que Ele faz? Ele acolhe, Ele chama para perto, Ele diz, vem filho, vem, eu quero fazer uma obra na sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero transformar a sua casa, eu quero transformar a sua família. Querido, essa é a noite de oportunidade, essa é a noite que Deus está te dando a chance de você mudar a história da sua vida. Não seja como Ananias e não seja como Safira, que perderam a oportunidade. Talvez você não tenha mais uma oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe o dia que nós vamos partir. Talvez nessa noite, alguns que estão aqui dentro vão partir para o céu ou para o inferno. A gente não sabe. Talvez Deus te chame essa noite. Como que estão as coisas na sua vida? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Você precisa acertar alguma coisa? Você precisa pedir perdão a Deus pelos seus erros, suas falhas, seus pecados? Hoje é noite de nós nos reconciliarmos com Deus. Hoje é noite de pedirmos perdão. Hoje é noite de colocarmos os nossos corações na presença de Deus e dizer, Deus, nós precisamos da ajuda do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante, que eu gostaria de orar com vocês. Eu quero orar por 2 grupos de pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que talvez nunca entregaram suas vidas, os corações ao Senhor Jesus. Que viveram a vida de vocês do jeito que vocês queriam, pecaram, erraram, fizeram escolhas. Mas hoje você está aqui, você chega à conclusão de que não dá certo. De que a vida sem Deus não dá certo. De que a vida sem Deus é uma vida triste. De que a vida sem Deus é uma vida de lágrimas, de sofrimento e de dor.
E Deus te trouxe até aqui nessa noite, não foi por acaso. Ele sabia que você vinha, Ele sabia que você precisava ouvir essa palavra, e Ele queria te dar essa chance. Olha, filho, nessa noite é uma chance da gente poder se conhecer. Nessa noite é uma noite que eu estou te dando a chance para entrar na minha presença. Eu quero mudar a sua vida e a sua história. Eu quero orar com você. Esse é um grupo de pessoas que eu quero orar nessa noite. Eu quero orar com você. Se esse é você, chegou nesse lugar, você diz que, pô, sou eu, essa pessoa sou eu quero fazer essa oração, eu quero entregar meu coração, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que você levante sua mão, nós vamos orar com você nessa noite, todos de cabeça baixada, só levanta a mão aquele que quer fazer essa oração. Se é você, se você diz que sou eu preciso entregar os meus caminhos, eu preciso entregar minha vida ao Senhor, sou eu quero fazer essa oração nessa noite, levanta a sua mão, amém, amém. Eu quero fazer também um segundo convite. Você talvez já conhece o Senhor, você já entregou a sua vida ao Senhor, mas você diz, Gui, eu preciso mudar. Preciso que Deus mude a minha vida. Eu conheço o Evangelho, conheço o Senhor, já ouvi pregações, estou aqui há um tempo, mas eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Eu preciso que Deus transforme a minha vida aqui. Eu não aguento mais viver da forma que eu vivo. Talvez você viva máscaras, talvez você coloque máscaras, talvez você não é lá fora quem você é aqui dentro. Talvez você ouve palavras, mas você não consegue fazer aquilo que as palavras falam com você, você não consegue colocar em prática. E nessa noite você diz, pô, eu preciso de ajuda aqui. Preciso de ajuda, eu preciso que Deus me ajude nessa noite. Eu preciso que Deus fale comigo nessa noite. Eu preciso que Deus mude a minha história. Eu quero orar com você também. Se é você, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, amém, amém. Muitas mãos levantadas, amém, amém, amém. Eu gostaria que todos ficassem de pé nos seus lugares. Você que levantou a sua mão, muita gente levantou as mãos. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar junto com você. E deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não é vergonha não. Porque todos nós já estivemos aqui. Eu chamo as pessoas aqui justamente para a gente orar, a gente colocar o nosso coração aqui e falar, Deus, olha, estou aqui. Eu sou essa pessoa, eu quero ter minha vida mudada, sabe, preciso de ajuda mesmo. Todos nós precisamos. Muito mais pessoas precisariam e não vêm muitas vezes por causa da vergonha. Não, vou lá na frente. Isso aqui não é vergonha para ninguém, querido. Todos nós precisamos da ajuda de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vem aqui para frente, não perca essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Talvez seja a única e a última oportunidade. Deus te trouxe aqui neste lugar nessa noite. Não deixa para depois. Se Deus falou com você, se você sentiu que essa palavra era com você, pô, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso de um encontro com o Senhor. Vem para cá que a gente quer orar. Tem bastante gente chegando. Enquanto as pessoas vêm. Não há nome igual, não há nome igual ao teu Jesus. Cante isso. Ao teu Jesus, não há nome igual, não há nome. Enquanto nós cantamos, abre o seu coração, fale com Deus, fala, Deus, olha, eu estou aqui. Preciso tanto do Senhor na minha vida. Eu já tentei fazer sozinho, mas eu não consigo. Abre o seu coração. Abre o seu coração, fale com o Senhor. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui à frente. O Senhor conhece a história de cada pessoa. O Senhor conhece a vida de cada pessoa. O Senhor sabe das dificuldades. O Senhor sabe dos problemas que cada um enfrenta e passa. Pessoas estão aqui, Deus, neste lugar, nessa noite, dizendo, Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Deus, que nesta noite essas pessoas possam ter uma experiência real com o Senhor. Que não seja uma religião, que não seja apenas mais um culto, Pai, mas que seja uma oportunidade delas conhecerem o amor do Senhor, para elas sentirem, Pai, o amor do Senhor na vida delas. Enche a vida de cada pessoa que está aqui neste lugar nessa noite, transforma, Pai. Começa aquilo que o Senhor tem para fazer, muda os corações, muda as vidas. Talvez, Pai, entraram pessoas neste lugar presas, o diabo tem prendido a vida de pessoas com vícios, escravizadas no pecado. Que estas pessoas saiam nesta noite deste lugar libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra todas as cadeias, todos os grilhões, todos os vícios, nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você que está aqui à frente, se você pudesse repetir essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade.
Eu entrego a Ti o meu coração nessa noite. Eu sei que não sou perfeito. Já errei tantas vezes. Mas nessa noite eu estou aqui, reconhecendo que eu preciso do Senhor, que eu preciso da Tua ajuda. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Limpa a minha vida. Lava o meu coração. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe vida melhor do que a vida com Deus. Sabe por quê? Tem dias que a gente fica triste, tem dias que a gente chora, tem dias que é difícil demais. E a vida de um cristão, a vida de alguém que entregou a sua vida para Jesus, não é que ela passa a ser perfeita. Então minha vida vai ser perfeita, não. Você vai continuar tendo problemas, você vai continuar enfrentando algumas dificuldades. Mas sabe qual a diferença? Você tem Deus com você. No dia mau, no dia que você acorda triste, Deus vai colocar uma alegria que você nunca experimentou antes no seu coração. No dia da aflição, estou desesperado, Gui. A Bíblia diz que existe uma paz que excede, vai além do nosso entendimento. Essa paz invade os nossos corações. Ah, Gui, quando eu cair, talvez você não tenha um amigo do seu lado, talvez você não tenha um familiar, mas você vai ter Deus que vai estender a mão dele, vai te levantar, vai te ajudar a caminhar e vai sustentar a sua vida. Você fez a melhor escolha que você poderia ter feito na sua vida hoje, nessa noite. E agora, Gui? Agora a escolha é dia após dia. A escolha que você fez hoje, você tem que fazer amanhã também. Como, Gui? Amanhã eu escolho viver para Deus também. Eu quero fazer o que é certo de novo. Eu quero perguntar para Deus: Deus, o que eu faço na minha vida? Abre a Bíblia, Deus começa a falar com você. E se você fizer isso, escute o que eu estou te falando. Nasci na igreja, já vi história de muita gente sendo mudada. Se você fizer isso, você vai viver os melhores anos e os melhores dias da sua vida. Talvez daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, você vai chegar para mim e falar: Gui, obrigado, porque você falou aquilo para mim e eu obedeci. E hoje eu vivo algo que eu não imaginei que eu viveria. Pode ter certeza, queridos. A palavra do homem falha, a palavra do homem fica para trás, mas a palavra de Deus não passa, ela é verdadeira. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Você tem promessas de Deus sobre a tua vida, então agarra essas promessas e deixa Deus te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Não há Jesus, não há nome igual, não há Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.